tá? Do Nona Soccer. Ele vai explicar melhor aqui. Fábio, por favor, vem aqui ao palco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, bom dia. O cara vai me colocar para falar depois do Sócrates, só isso, né? Tipo, sem pressão. Mas muito obrigado pelo convite. Estevão, é um prazer estar aqui. E é muito legal ver, nós que tivemos a chance de ver há tanto tempo atrás, o quanto o futebol está crescendo. E eu tenho que te dizer, é emocionante para quem estava aqui, uma criança em 94, na Copa de 94, e ver o que está acontecendo hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz e a minha experiência dos últimos 27 anos de América, morando aqui, criando um clube de futebol aqui, trabalhando com crianças, e hoje essas crianças estão começando a expandir, a fazer coisas que quem diria 10 anos atrás, tirando uns malucos aqui que acreditaram em mim quando a gente começou, que eles estariam nesse ponto. Então, meu nome é Fábio. Melhor? Meu nome é Fábio, eu sou de São Paulo, cresci na 25 de março, joguei em alguns times do Brasil, fiz base no Atlético Paranaense, no Santos, até que com 17 anos eu perdi meu pai e o telefone tocou naquele dia e falou: por que você não vem para os Estados Unidos? E o futebol, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que passa, para pais, quando a gente conversa com eles, quando a gente fala, chega uma hora que o futebol fala no seu ouvido. Chega uma hora que o futebol fala, não vai dar. O seu pai, o seu agente, as pessoas em volta de você, o seu preparador físico vai ficar empurrando, mas o jogador sabe que naquele nível não vai dar. Ou que vai dar. Então, eu estava com 17 anos no Brasil, a família, só Deus sabe o que ia acontecer, estava difícil já jogar com o meu pai presente. Sem ele, pintou a oportunidade, vem para cá, porque você está jogando na base do Santos, você vai jogar o high school aqui nos Estados Unidos e vai se dar super bem. E aí, de fato, vim para o high school aqui, na época, de fato, era muito mais fácil. Fiz bastante gol, fiz o que eles me contrataram para fazer e acabei fazendo os 4 anos de universidade com uma bolsa de estudos, coisa que ninguém da minha família nunca imaginaria que ninguém conseguiria fazer, e muito menos que eu ia fazer, né? Eu não era o melhor aluno da casa, eu não era o mais inteligente, mas eu sempre pensei que eu tinha que sair do Brasil, então eu tive essa visão de sair do Brasil para vir para um mercado completamente novo. Se hoje nós estamos falando, como o Estevão disse, que o mercado americano se tornou um potencial, imagine o que eu pensava em 98, quando eu cheguei aqui. Então, dei mais ou menos o que nós fizemos. Quando eu trabalhei, eu sou formado em hotelaria e turismo, abri alguns hotéis grandes em Orlando, fiz os cursos na Universidade da Central Florida e um dia o meu sobrinho no Brasil minha irmã estava com uns problemas no Brasil, eu resolvi trazer ele para morar comigo. Com 15 anos eu voltei com ele, levei ele no high school e falei para ele, falei pro pessoal do high school, meu sobrinho, eu vou registrar ele vai jogar bola. Pô, Fábio, você tem que virar o coach deles, porque você é um nome lendário aqui na nossa escola e tal. Aí eu falei, show de bola, vou ser treinador. E assim virou, porque eu tinha um de 15, e um de 2 e um de 1. Então esses dois queriam jogar bola e assim eu abri um clube de futebol e a gente começou a desenvolver em 2016 um clube em Orlando, brigando com todas as políticas, fazendo tudo. 7 crianças, 4 deles eram meus, 2 filhos, 2 sobrinhos, e tinha 3 crianças de fora que eu resolvi cobrar a mensalidade deles. E acho que hoje nós estamos com mais de 1.200 crianças no ecossistema inteiro da Nona Soccer Academy. Temos várias áreas de mercado, 10 anos depois. O nosso aniversário de 10 anos agora é 1º de novembro. E hoje eu posso te falar, valeu a pena. Eu tive essa visão há 10 anos atrás e hoje nós somos um dos maiores clubes da Flórida, clube formador. Eu tenho jogadores na seleção americana, eu tenho jogadores na universidade. E há 4 anos atrás eu comprei uma franquia da 4ª divisão, que é a USL2,
A USL 2, se vocês não sabem, ela é considerada uma liga semi-profissional, onde a gente contrata os meninos da universidade para jogar somente no verão. E para você ter uma ideia, são 48 jogadores que estão hoje jogando a Copa do Mundo, que já passaram pela USL 2. Então, se você comparar mais ou menos o que é a USL 2, é a copinha dos Estados Unidos. É a melhor competição que tem entre jogadores das universidades e garotos da universidade. Super legal essa semana, que eu tenho 4 meninos do clube, da nona, pay to play, que todo mundo condena tanto, jogando no meu time profissional com 17 anos. E esses meninos agora, porque eles tiveram a minutagem, nós mandamos um para o Brasil, eu com o Daniel, que é o meu filho mais velho, eu mandei para o Brasil, ele ficou lá no Coimbra, está lá no Coimbra ainda, na verdade, por 9 meses já, e esse tipo de desenvolvimento está acontecendo cada vez mais. Então, quando a gente escuta, né, o futuro é aqui, eu com tanto tempo de América, tanto tempo de futebol nos Estados Unidos, eu posso te falar, o futuro é hoje. O futuro já chegou. Nós temos hoje o crescimento do futebol aqui, tudo o que está acontecendo aqui é impressionante. Hoje, por exemplo, quando se fala de infraestrutura, se não me engano, são 14 ou 16 países que estão treinando durante a Copa do Mundo em campos universitários. Uma coisa que imagine hoje em dia a seleção da França ter que treinar na USP em São Paulo. Se vocês são de São Paulo, vocês sabem o que eu estou falando. O prédio está destruído, está tudo acabado, e aqui não. Top notch, é uma estrutura física absurda e que eles estão usando na universidade. E a visibilidade, né? Por sorte ou por azar, nós trouxemos o Messi para jogar aqui. Então nós falamos de Kaká, primeiro lá atrás nós falamos de David Beckham, depois Kaká, depois Nani, Davi Villa, Ibrahimovic e agora o Messi. Então, uma das coisas muito interessantes que ninguém fala muito é que eu tenho um gráfico que eu, por algum motivo, não coloquei nessa apresentação, mas eu tenho um gráfico que mostra que a MLS hoje já é a 10ª liga esportiva no mundo, não é a 10ª liga de futebol, a 10ª liga esportiva que mais gera receita. Então hoje a NFL, ela é 3 vezes maior do que a Premier League, a NBA é 2 vezes maior do que a Premier League, e se você começar a colocar a liga de basquete, como o Estevão disse, a liga de futebol americano, basquete e beisebol, o futebol seria a 3ª liga, a Premier League e a Champions League seria a 4ª e a 5ª liga que mais gera receita no mundo. Liga esportiva no geral. E a MLS já está em 10ª. Já faz mais dinheiro que o Campeonato Brasileiro, já faz mais dinheiro que o Campeonato Argentino, já faz mais dinheiro que a Liga Italiana, ali pertinho, e aí tá vendo como está crescendo, e a Liga só tem 24 anos, que foi na época do Beckham. O futebol aqui já é uma realidade. Por que os Estados Unidos? A economia é muito forte e o povo gosta de esporte. Aqui o povo compra. Seja ela o comercial, seja ela o jogador, seja ela o show. Eu estava ouvindo hoje falando mal dos Estados Unidos porque tem um DJ no intervalo do jogo. Os brasileiros estão com a cabeça tão fechada que eles não veem o futebol como um evento, um espetáculo. Você não vai lá para ver 2 tempos de 45 minutos, você vai lá para ver 2 horas de espetáculo. Então tudo que acontece nesse tempo faz parte do show. Entendeu? Então quando você fala de economia e infraestrutura, você vê o hot dog vendido no estádio, você vê a camisa que é vendida, o DJ, o show. Às vezes, para encher um estádio, você tem 90 minutos de futebol, mas você tem um show antes, um show no meio e um show depois do jogo. E nessas diferenças eu trago, eu e o meu filho, que a gente gosta dos 90 minutos do futebol,
Mas eu trago a minha esposa que quer ver aquela cantora no halftime, no intervalo. Eu trago a minha filhinha que quer ver a apresentação de dança do high school dela, que vai ser antes do jogo. Então, tudo isso faz parte. Infraestrutura, não vamos nem falar, né? Eu fiz um vídeo hoje no meu Instagram, que a gente está editando, que são 5 estádios com mais de 105 mil, a capacidade com mais de 105 mil pessoas, que não estão sendo usados na Copa. 5 estádios. E esses 5 estádios, que cabem mais de 100 mil pessoas, eles são todos de universidade. Agora imagine se a gente tivesse no Brasil 14 estádios de Copa do Mundo, mais 50 universitários, que todos eles cabem mais de 50 mil. Quantos deles estariam abandonados? Quase todos, né? Se você parar para pensar, tirando os 4, 5 times da ponta do Campeonato Brasileiro, todos os outros estariam abandonados. E aqui em agosto, dia 1º de agosto, começa o Campeonato Universitário de Futebol Americano, e todos esses estádios vão ter 100 mil pessoas assistindo. E aí os estádios usados na Copa do Mundo, que são essas maravilhas, que eu estava conversando com os meninos que são americanos comigo, que estão aqui comigo esse fim de semana, e a gente nunca viu o ângulo, né, o ângulo do futebol, do nosso futebol, a câmera bate de baixo para cima. Então você vê a beleza dos estádios de todos. Todos esses estádios também em agosto, quando começar a NFL, vão estar com 90 mil pessoas. Então, quando se trata de economia e infraestrutura, não tem nem comparação. E aí entra o que eu foco muito, e que segunda-feira o Edinho vai estar conversando com vocês sobre um programa de educação que nós temos. O jogador de futebol no Brasil, você tem lá, vamos colocar um número, 10 mil atletas, um pool pequeno de jogadores. Desses 10 mil atletas, eu acredito que 100, numa safra boa, vão virar jogador top. E aí você tem 9.900 atletas que vão ficar no caminho. O que acontece com esses atletas? Aqui nos Estados Unidos tem uma mentalidade de educacional. Porque as universidades, como marketing, elas usam o esporte para vender o produto da universidade. Então, eu joguei na UCF. Se você falar da UCF, o que você vai lembrar é que o filho do Michael Jordan jogou basquete lá, que a gente foi campeão invicto e não deram o título pra gente, porque a gente não fazia parte da conferência, e so on and so forth. Vai continuar indo dessa forma, porque é assim. Então, o que acontece? Aqui, num pool de 10 mil atletas, jogando em alto nível, a mesma quantidade de 100 vão virar profissional e virar atleta de alto nível. Mas os 9.900 vão virar gente, né? É triste, é pesado falar dessa forma, mas vão virar. Eu sou um deles. Que quando eu saí do Brasil, eu ouvi a música, era só mais um Silva, que a estrela não brilha. E hoje eu estou aqui falando com um grupo de profissionais do futebol, porque o futebol me deu isso. Eu sinto falta de jogar a Copa do Mundo? Não. O dia que eu falei para mim mesmo que eu não queria mais jogar futebol, eu vivo bem com isso. Faltou fazer um gol no Corinthians, pro Corinthians, né, na arena. Mas, tirando isso, o futebol me deu tudo que eu tenho hoje. O futebol me deu a alegria de estar presente, de estar aqui. E eu sou o bottom 95%. E isso daqui nos Estados Unidos é muito, muito, muito importante. Então, para os nossos atletas, vocês ainda estão pensando em vender o atleta para a MLS. Mas os outros atletas que a gente pode ajudar de colocar numa universidade, quando o Estevão colocou aqui a informação de quantos atletas brasileiros foram absorvidos pelas ligas aqui, eu gostaria de ver esse número de quantos atletas brasileiros foram absorvidos pelas universidades. Com certeza é muito maior. Muito maior. E depois das universidades, quantos deles ainda foram profissionais? Porque ainda tem o draft aqui. Você consegue virar profissional depois que você terminou a universidade, porque é um standard da liga, é um padrão da liga, que o jogador que termina os 4 anos de universidade, ele jogou comigo na minha 4ª divisão, e agora ele pode ir fazer o draft ainda, e ainda ter a chance de jogar profissional.
Estava conversando com um goleiro de 19 anos agora. Estava fazendo base no Valência. Venha fazer a universidade, faça os 4 anos de universidade, você vai estar com 23. Quantos goleiros com menos de 23 anos é lançado no time profissional? Muito pouco. Muito pouco. Você não vai ver goleiro ou zagueiro com 22, 23 anos, 21 anos jogando no Real Madrid. Não vai ver. Então, por que não pegar o diploma e depois ir tentar da mesma forma, com um nível de treinamento, com uma estrutura de treinamento muito alta, e ainda ter a chance de fazer isso? E a Copa do Mundo vocês estão vendo, né? Qual que foi o melhor futebol jogado na Copa do Mundo até agora, sem clubismo? Estados Unidos e Paraguai. Foi um amasso. Quem assistiu aquele jogo foi um amasso. E ontem foi lindo de ver, em Seattle, uma cidade completamente anglo, completamente branca, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, cantando depois do jogo, "Come home", venha para casa o futebol. Foi emocionante para nós que trabalhamos no futebol, que eu estou aqui há 30 anos vendo isso, vendo esse envolvimento, e quando o fã, quando a torcida comprar a ideia, vai ser muito interessante o que se trata do futebol aqui. Então, o que mudou? Além desse tesão pelo futebol que está fazendo. Eu vi alguns comentários no Instagram que me revoltam um pouco. Ah, mas tem muito latino nos Estados Unidos. E daí? E daí? Eu sou latino e sou cidadão americano. Eu não posso gostar de futebol como americano ou eu preciso gostar de futebol como brasileiro? Não faz sentido isso. Então, hoje em dia a mentalidade está mudando. E o mais legal é que o jogo de ontem não foi em Miami. O jogo de ontem foi em Seattle. E se você viu a torcida na rua, a torcida no estádio, não tinha muito latino. São os americanos comprando a ideia. Só que o americano vai comprar a ideia de time bom. Eles não gostam de time ruim. Eles vão te abandonar no meio da temporada. Eu não vou torcer mais para esse time aí não, porque nós perdemos os 2. Agora que ganhou os 2 jogos e já classificou em primeiro, vai classificar com 100% de aproveitamento, o país vai abraçar, porque existe uma coisa que nós estamos perdendo no Brasil. O patriotismo. E o americano não vai deixar. O Pochettino falou um negócio para os jogadores no intervalo, aí ele falou assim, "We are Americans, we don't take shit." E muita gente fala que o Trump é arrogante, mas a mentalidade é assim, nós somos americanos, nós não vamos levar desaforo para casa. Foi o que o Pochettino falou para eles ontem. Então, esse tipo de coisa está indo muito bem. E o jogador está ficando cada vez mais competitivo, cada vez mais profissional, cada vez mais preparado. E eu vou te dar um exemplo. Se você pegar 5 modalidades esportivas, tirando o futebol, qualquer outra modalidade esportiva, de onde são os melhores atletas de todas essas modalidades? O mais rápido, americano. Se não é americano, é jamaicano que treinou aqui a vida inteira. Basquete, futebol americano, beisebol, natação. Todo mundo sai aqui. Por que não? Isso foi uma apresentação que eu fiz com o Daniel lá no Brasil. Por que não acreditar que se a gente tem todos os melhores atletas do mundo em todas as modalidades esportivas, por que não acreditar que a gente consegue fazer o futebol a mesma coisa? Ah, mas esse aí é filho de brasileiro. E daí? Ele nasceu aqui. Ele é americano. Se tiver a oportunidade de jogar na seleção brasileira, que faça a decisão depois. Mas hoje, o meu filho, que está na seleção americana sub-15, ele é americano. Ele é americano. Então, o dia que... E eu não vou falar mais. Eu conversei com o scout do Red Bull New York, ele falou assim, Fábio, espera até os negros americanos começarem a jogar bola. Porque todo mundo fala do Haaland. Imagine se eu coloco o LeBron James de centroavante na Copa. Com uma base inteira. O cara é desse tamanho. Ele vai rápido pra cacete, segura a bola e vai. Então... eu acredito que continua crescendo muito. A nova geração está tendo treinamento diário, preparação física, nutrição. Às vezes a gente não pensa nisso.
Vocês sabiam que o atleta brasileiro, quando chega na base, ele só teve 30%, na média, ele só teve 30% da proteína que ele deveria ter consumido, e ele chegou numa base no Brasil com 15 anos? Aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, a molecada comeu 90% a 95% da proteína que ele precisa comer. Análise de desempenho, tecnologia, vídeo, YouTube, Instagram, tudo, nós estamos na frente aqui. O ecossistema, a MLS criou a base, que é a MLS Next. O ICNL, que seria uma segunda divisão da base, onde 90% dos atletas de universidade estão jogando naquela liga. Aí tem a parte profissional, que é a USL. E os jogadores ruins, né, que vocês não querem vender, que não é perder, como diz o... Eu tinha um treinador que falava que os meus jogadores eram todos pé de rato. Ele foi embora, ele não trabalha mais, porque os pé de rato são 9 milhões de crianças que estão jogando futebol nos Estados Unidos registrados, que não vão chegar em lugar nenhum. E se ele fizer o high school, o pai vai te pagar mensalidade por 10 anos, se ele fizer o time do high school. E aí tem o college soccer e as aulas privadas, tudo o que está acontecendo. Então, o ecossistema também é bem completo. Está acontecendo mais competição, eu acho que aqui está faltando um pouco, porque o país é muito grande, os Estados Unidos é muito grande, então, e só tem um clube profissional por cidade. Então, para Orlando City ou para o Inter Miami fazer jogos de bons níveis, eles têm que viajar. Então a MLS ainda faz muitos torneios, faz 5 ou 6 torneios durante o ano, para eles poderem jogar entre si. Então um time como a Nona, eu não consigo competir com o Orlando City e dar jogo para eles de alto nível. Mas essa parte ainda está precisando melhorar. O desenvolvimento, oportunidades, enfim. Já temos técnicos internacionais, novas metodologias, investidores, o Inter Miami é um grande exemplo disso. E uma cultura de alto rendimento, porque aqui nos Estados Unidos é win ou win. Ganhar ou ganhar. Não tem outra conversa. O Estevão tocou nisso da parte de aposentadoria para o desenvolvimento, jovens talentos, exposição, valorização e transferências. Isso foi uma das coisas que eu conversei quando a gente foi fazer, e o Daniel fomos fazer a apresentação lá no Brasil, para alguns clubes grandes. Eu usei esse exemplo, e ontem a gente estava conversando sobre isso também. O Atlético Mineiro, por exemplo, que nós fomos lá conversar, tem 250 jogadores na base. Eu perguntei para eles, eu falei, quantos jogadores desses vão chegar no profissional do seu clube? 2, 3, no máximo. Ok, quantos desses você vai vender para outros clubes? 5. Então, de 250 jogadores, vamos supor que 10 consigam. 240 vão ser dispensados. E se eu pegar um atleta americano e furar a fila desses 240 que vão ser dispensados e colocar ele na 10ª posição? Porque agora nós podemos fazer a lapidação final de um atleta americano brasileiro que vai ficar lá no Brasil. E a gente não vai vender ele para o Real Madrid, talvez ele não jogue nunca no primeiro time do Atlético Mineiro. Mas por que não vender ele para o Orlando City? Por que não vender ele para qualquer um desses times da MLS? Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar. Se eu te der, a maioria de vocês são agentes. Se eu vender um jogador por 10 milhões de euros, a comissão é 100 mil euros. E por 10 milhões de dólares, tá ruim? 100 mil dólares? Tá ruim, Dani? Então, se você começar... 10 milhões é 1 milhão, né? Desculpa, eu fiz a conta errada. Se você começar a pensar que a diferença do euro e do dólar é mínima, e eu consigo furar essa bolha no meio do caminho, o atleta americano se torna um baita de um asset, de um ativo para nós, né? Mas precisa ter uns malucos, eu uso o Daniel porque ele entendeu a minha proposta e a gente já apresentou isso e estamos com várias parcerias no Brasil já, fazendo esse tipo de transações. Os atletas americanos estão começando a ser respeitados. O menino ontem que fez o gol, ele é do Orlando City, cresceu em Orlando com a gente. A gente tentou fazer uma venda dele com 18 anos, ninguém quis.
E hoje, com gol na Copa do Mundo jogando por Sevilha, nós estamos falando de Barcelona e Real Madrid querendo um moleque de 1,90 m, lateral direito, que tem muita qualidade. Então, há muitas oportunidades de recrutamento, college placement, eu acho que está ficando mais repetitivo. E o que eu queria dizer é que a oportunidade é agora. Nós estamos... para vocês chegando agora, parece que a Copa do Mundo abriu uma cortina assim e a gente já estava trabalhando aqui atrás dessa cortina. Então, o que vocês precisarem de pergunta, de conversa, do que for, nós somos a Nona Soccer Academy, o meu Instagram é fabiosilva.us e eu estou aqui para responder qualquer pergunta, para fazer parte desse evento nos próximos dias aí. E eu acho que agora que nós abrimos uma cortina para vocês na Copa do Mundo, se vocês tiverem um pouquinho de mente aberta, foi o que nós conversamos ontem, né? Vamos fazer assim para os Estados Unidos. São 8 milhões de crianças registradas na Federação Infantil dos Estados Unidos. Isso é maior do que o Uruguai, é maior do que Portugal, é maior do que a população desses países. Então tem muita coisa boa acontecendo aqui nos Estados Unidos. Obrigado. Pessoal, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão e eu levo o microfone aí, tá? Por favor, fiquem à vontade. Se vocês não fizerem, eu vou fazer, porque eu vou aproveitar o cara, né? E aproveitar que ele está aqui, vou tirar todas as dúvidas que eu tenho com relação. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Vamos lá. Aproveita que está no preço. 3 perguntas. 3. Meu nome é Amarildo, nós somos da DISA, Dias de Esporte Alto Rendimento. Fala no microfone. Tá ligado. Se tiver verdinho, aí. Nós temos hoje 52 jogadores hoje de base no Brasil e a gente trabalha com algumas meninas também. E aí eu queria saber se vocês têm um trabalho feminino aqui também, que você frisou muito a parte masculina, né? Se vocês fazem um trabalho feminino aqui também. O trabalho feminino é bem específico. Eu tenho grupo feminino até os 12 anos. O meu grupo feminino é bem recreativo. Mas existem clubes aqui e o trabalho é exatamente igual. O futebol feminino nos Estados Unidos está perdendo força. E está mostrando no time de cima. O negócio do futebol feminino, para vocês entenderem, por que deu aquele boom nos anos 90, né? A NCAA, que era a liga universitária, eles passaram uma regra que era mandatório. Todas as universidades que estavam dando bolsa de estudos para o masculino dar a mesma quantidade de bolsa para as meninas. É mandatório. Então, se a escola tem um time de futebol americano, os 60 atletas são todos eles têm bolsa. Então, eles tinham que arrumar 60 meninas. Só que o time de vôlei tem 10. O time de basquete tem mais 10. Aí eles falaram, futebol a gente consegue 25 meninas para fazer um time. E aí todas as universidades de alto nível começaram a investir muito no futebol feminino. E aí foi o boom. Só que aí o vôlei explodiu. Aí, aqui na Flórida, pós-pandemia, caíram 65% o número de meninas jogando futebol. Mas existem clubes como o meu, focados somente nas meninas. O processo é o mesmo. Eu só não sei se existe ainda a transação em escala de jogadoras entre college e profissional. Eu acho que existe, lógico, mas eu não acho que são muitas. Não tem um mercado muito grande. Porém, o mercado feminino de trazer essas meninas do Brasil para jogar a universidade aqui, top. Vocês vão acabar ganhando mais dinheiro transferindo para o college do que tentando colocá-las no profissional. Mais alguém com uma pergunta? Lá no fundo. As damas primeiro, sempre. Eu sou a Andréa Oliveira, sou massoterapeuta e vivo em Orlando. Também estou aqui no país há 29 anos. E em Orlando eu atendi o Nani e sempre atendo a Mônica Hickman. E eu sinto
que não tem espaço para massoterapia ou para fisioterapia ajudar esses atletas. E eles, por exemplo, o Nani, que já era bem conhecido no futebol, teve dificuldade em me achar. Existe a possibilidade desses clubes fazer uma parceria com nós profissionais que podemos ajudar tanto nessa área? Eu acho que ainda, nós estávamos conversando sobre isso ontem, os meninos crescem aqui com toda a estrutura entregue a eles. Então você tem athletic trainers, você tem fisioterapeutas, você tem massagistas. No high school, por exemplo, no middle school você tem isso. Se você se machucar e você tiver algum problema jogando pelo middle school, a escola dá isso. Então eu não acho nem que é uma questão dos clubes contratarem. Eu acho que é uma questão cultural, de que eles confiam muito no que o clube tem que dar. E no Brasil, na Europa, os jogadores estão fazendo o extra em casa. Então, eu não sei se são os clubes, eu acho que os atletas em si estão começando a buscar esse auxílio, os agentes. É muito melhor, talvez, para você fazer uma parceria com esses agentes que estão aqui, porque eles vão guiar o atleta, do que chegar num clube, porque o clube vai ter... Por exemplo, eu tenho patrocínio com o hospital. O Nemours, esse nosso patrocínio principal, é um hospital infantil. Eu não posso nem chegar perto com ninguém que vai tocar de nenhuma forma nas minhas crianças, porque eu tenho um contrato com eles. Machucou, tem que ir lá. Então eu acho que a venda é mais aqui e nos pais do que nos clubes em si. Não sei se isso responde, mas eu estou falando como pai agora. Esquece o meu... Como pai, a gente tem que buscar fora. É porque esses profissionais reclamam que o clube não dá esse suporte. Exato. Aí eles acabam tendo que procurar. E muitos, às vezes, eu não falo nem só do futebol, eu falo de outros esportes também que eu acabo atendendo, porque eles não têm esse suporte no time. E eu acho que isso é uma mudança de mentalidade, de cultura mesmo, e você está no lugar certo, eu acho, porque aqui nós temos o controle dos atletas, né? E a gente recomendar... Tem uma menina lá em Orlando, não sei se você conhece a Gil, ela salvou o meu filho numa convocação para ir para o Chipre jogar pela seleção. Ele tomou uma pancada, ela salvou o Luan naquela semana, o meu filho. E a partir daí a minha esposa já mandou mais de 50 alunos, todo mundo que machuca, vai lá falar com a Gil, vai lá falar com a Gil, vai lá falar com a Gil. A Gil virou a nossa referência de... Então a relação de vocês tem que ser interpessoal e menos profissional com os clubes. Minha opinião como pai. Obrigada. Mais uma pergunta? Mais uma aqui, ó. Fábio, um prazer te conhecer. Prazer é meu. Falar muito de você, da Nona Academy, mas não tinha tido o privilégio de conhecê-lo e estou tendo a oportunidade hoje. Prazer é meu. Thiago Alves, sou executivo de futebol, por 17 anos no Brasil e há 3 estou morando aqui em Miami. E hoje sou coach da Juventus Academy aqui, tá, desde que eu cheguei em 2023. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é como você vê a presença de um administrador, de um supervisor, de um diretor de futebol trabalhando aqui na América, nos clubes de MLS ou nos clubes menores da USL. Como você vê isso? Eu tive a oportunidade de ser assistente coach também da FNU, da Florida University, eu fui brasileiro, que era uma Show. Está no Benfica? Isso, está no Benfica agora. E estou tendo esse privilégio aqui, queria ver como você enxerga esse lado por trás do campo, na parte administrativa dos clubes, se tem a oportunidade dos brasileiros, logicamente, ou de qualquer outra nacionalidade, capacitados de ingressarem nesse mercado aqui hoje, que é o meu caso, é a minha caminhada. Eu acho que a primeira coisa, isso é um pouco... Excelente pergunta, porque eu acho que abre um debate muito legal. Eu até pedi para a minha mesa aqui, para o Dani, me falar, Fábio, Dani, se eu estiver falando muito, né, corta, mas esse tipo de coisa a gente fala até quinta-feira. Mas o que eu acho? Nós temos que... Duas coisas. O que o Estevão falou, o jeitinho brasileiro não funciona. Isso acho que já deu para entender. Mas o mais importante para você entrar no mercado americano, ou em qualquer mercado, eu acho, vocês têm que respeitar o que está sendo feito aqui. Nós já temos, o CEO do Orlando City é brasileiro.
o Ricardo, top de linha, um dos melhores do mercado. Em Dallas, o Zanotti, nosso amigo brasileiro. O Sandro foi contratado como diretor de metodologia do FC Dallas. Também, nosso amigo, cara que sabe muito no Brasil. Só que tem... hoje aqui. Ah, é? Show. O Léo no Dallas, tem vários. O Maurício no Red Bull agora. Nós temos vários amigos e várias pessoas. E todos eles têm uma coisa em comum. Você não está no Brasil. Então você tem que respeitar a mão de obra. Você tem que respeitar o estilo de jogo. Você tem que respeitar o college. Ah, jogador de college é tudo ruim. 64 atletas de college estão jogando MLS, a Copa do Mundo hoje. Então, enquanto nós, brasileiros, não abrimos a nossa mente e entender que é pior que o Brasil, maybe, talvez, como diz aquela, será? Será que é mesmo pior que o Brasil, né? Abriu a mente, as portas começam a se abrir. Se você chegar lá e falar, vou fazer igual o Flamengo, porque os caras estão aqui há muito tempo também, eles têm uma visão inglesa do futebol. Se você chegar aqui com o pé na porta achando que ninguém é bom o suficiente, nenhum treinador é bom o suficiente, não vai. Na nona acontece toda hora, no meu clube. E eu trabalho com pay to play, com meninos que talvez nem... Você viu no Juventus, chega um cara lá, eu vou mudar tudo. Não, calma, tem que respeitar o pai. Eu conversei com um clube de Portugal para fazer uma parceria com eles chegaram no meu clube. O que os pais estão fazendo aqui? Eles pagam, eles vão assistir o treino. Não foi dano. Eles vão assistir o treino, cara. É cultural. Se eu tirar o treino dos pais, no meu nível, lógico, se eu tirar o treino dos pais, os pais não têm o que fazer à noite. Se eu tirar o treino dos pais, eles vão ter que conversar com a esposa. Aí é complicado. Imagine, se eu não, é fato, você tá a vida inteira trabalhando de segunda a quinta, cheguei em casa, arruma a chuteira, vamos, pum, treino. Se eu falar que ele não pode ir pro treino, o que ele vai fazer? Nós vamos aumentar o número de homicídios domiciliar aqui, porque os caras não vão... Isso eu brinco, mas é fato, eu tô fazendo isso há 15 anos. 10 como dono de clube. É fato. Faz parte do estilo de vida do pai estar ali. Aí esse clube, que eu não vou falar que clube que é, mas esse clube falou, não, assim não dá. Eu falei, tenha um bom dia, vai procurar outro mané para tentar assumir o seu clube aqui, porque a nona é um clube comunidade, um clube de bairro. Todo mundo pergunta, por que nona? Você é italiano? Não, o meu bairro chama Lake Nona. Simples. É o Osasco, né? O nosso clube. Olá, Fábio, bom dia. Bom dia. Prazer te conhecer, prazer estar falando com você. Sou seu xará, meu nome é Fábio Salles. Prazer. Eu gostaria de entender qual é o time ideal de um jogador que, culturalmente, no Brasil, eles almejam muito mais o estrelato do futebol que é vendido na indústria televisiva, né, que é o sucesso, carros de luxo, e muitos não conseguem chegar. E às vezes extremamente talentosos, por lesão, ficam pelo caminho sem minutagem. Qual o time ideal desse jogador que perdeu espaço, lá se perde espaço com muita rapidez, às vezes fez parte da seleção nacional durante toda a sua trajetória, mas num dado momento teve uma lesão de cruzado. E aí ele perde esse espaço. Qual o time ideal da idade desse garoto? Porque o nosso trabalho é incutir na cabeça dele de que isso aqui é um mercado promissor para a vida. Às vezes o futebol, o estrelato, a fama, o dinheiro e os clubes de Europa não irão acontecer. Aquilo que você mencionou no primeiro momento. Qual é a idade ideal e quando essa porta também fecha aqui? Eu vou tirar o meu chapéu de dono de clube, eu vou falar como pai. Eu acho que com 18 anos, porque aí entra uma parte burocrática muito grande. Imigração nos Estados Unidos. Não é fácil. Então eu não vou falar para você, o moleque não deu lá no Brasil com 16 anos, vamos trazer ele para cá, porque eu não tenho onde alojar. Uma das coisas que está faltando aqui é alojamento nos clubes da MLS, são poucos os que tem. Não tem alojamento, não tem visto. O americano com 350 milhões de pessoas não precisa ficar importando jogador de 15 anos, né? Mas eu acho que com 18
todo mundo já começa a ajudar. Com 18 eu já consigo colocar ele num apartamento. Com 18 nós temos um programa de College Preparation, que é o que o Edinho vai conversar com vocês na segunda-feira. Mas com 18 eu já posso, ele já tem uma independência maior, né? E isso te dá o tempo completo no Brasil para você fechar o ciclo lá, 18. Porque no Brasil com 18 acabou, né? Morreu. É velho. É velho. Não tá pronto. O LeBron James estourou aqui com 20. O LeBron James estourou aqui com 20. Mas com 18 morreu no Brasil. Sabe? Só que aí tem um porém. E aí que entra o trabalho de vocês. Não adianta vir para mim com 18, jogando na seleção brasileira, e o moleque que não estudou nada. Aí fala assim, ô Fábio, o moleque jogou na seleção, coloca ele na Stanford pra mim, deixa eu ver a primeira coisa que eu vou pedir, a transferência escolar, os transcripts, o GPA. Ah não, ele nunca estudou. Porra, o que nós fizemos pra essa criança de 18 anos que a gente não conseguiu manter ele na escola? Ele não fala hi em inglês. E aí é um problema cultural, um problema político, mas não venha pra nós aqui, com 18 anos, primeiro, com 18 anos brasileiro não vai ser vendido para a MLS. A MLS não vai comprar esse jogador. Nós temos esse jogador aqui. Pode estar na seleção brasileira, a não ser... Tem um menino que veio do Flamengo por Orlando City, o Iago, né? Zagueiro. Craque Flamengo. Tá aqui no banco, tá jogando. 19 anos. Vai ter futuro na MLS. Mas hoje ele não... E ele estava no topo da pirâmide. Capitão, campeão do mundo pelo Flamengo lá em cima. Ele está tendo que pastar aqui. O futebol aqui não é de pé de rato. Só que não venha com o jogador de 18 anos, sem estudo, falando, coloca ele na universidade. Não é assim também. A Stanford não quer um menino que não vai conseguir se formar. Eu conversei com o treinador de universidade, eu falei, porra, pega esse moleque. O Estevão é bom jogador, põe ele aí. Ele falou, Fábio... mas é que eu sou mesmo. Foi, né? Eu pego o Estevão, coloco ele para jogar aí na universidade. Fábio, ele encaixa como uma luva no meu time. Só que ele não vai aguentar o tranco da escola. E se ele não se formar, o meu chefe vai falar assim, porra, você traz jogador que não consegue se formar? Então esse jogador a gente não quer. Olha a diferença da mentalidade, hein? Isso é fato, eu tô no meio. Além de eu ter jogado, eu tô no meio toda hora. Eu converso com o treinador de universidade todo dia. E é essa mentalidade. E a idade limite? 18 é o mínimo, mas eu acho que para a universidade 21, talvez até uns 21, se tiver o estudo no Brasil, a gente consegue ajudar aqui. Pessoal, eu vou abrir para mais uma pergunta, porque senão a gente extrapola demais o tempo. Mas eu prometo que ele não vai embora, tá? Ele vai ficar aqui e eu alugo ele para vocês. A gente faz um acordo aqui, eu deixo vocês conversarem com ele. Uma boa garrafa de vinho. Tá bom? Uma boa. Tá? Então tem mais uma pergunta lá no fundo, tá? É pro Kaique lá. Pô, vocês estão pegando mole, fácil comigo, pô. Mas você vai ver de novo. Eu tô vendo. Ó, o Daniel que me ensinou tudo isso, pode falar com ele. Vai ver na mesinha. E era uma marra. Era uma marra? Não, fui conhecer ele, ele falou, pra que eu preciso de você? Mas não tá no passado. O cara. Bom dia, Fábio. Prazer falar contigo. Me chamo Caian, sou da KLM Sports. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira, qual é o olhar da MLS para os atletas dessas divisões inferiores? Se eles veem como uma projeção, se existe essa contratação e o nível acha que pode chegar no topo para esses times maiores? E como é que é a vinda dos atletas no Brasil, por exemplo, eu sendo um agente, para o seu clube, a forma que você contrata para jogar essa competição nesse tempo, que, como você me comentou, de atletas que vêm do college para jogar. Por exemplo, eu até conheço um menino que está com vocês, que é o Andrei. Top, filho do Gentil. Eu conversei um pouco com ele, mas a gente não tem tanta proximidade para eu fazer tantas perguntas e eu estou tendo essa oportunidade. Obrigado. Como nada é perfeito, tem uns telefones me filmando, eu tenho que ser politicamente correto. Mas existem alguns problemas aqui nos Estados Unidos. E um deles é que, desde a base, eu chego aqui com 4 ou 5 de nós que temos um potencial de venda grande e falo, vamos abrir uma liga, porque a gente está cansado de jogar na Liga X. Vamos abrir uma liga aqui entre nós
Eu sou a nona, você é o Miami, você é isso, você é isso, você é isso. A gente faz uma liga e aí todo mundo vai ter que seguir a gente para jogar essa liga. Isso é um problema grande, porque se você não faz parte desse grupo político, você não entra. E aqui tem a MLS e a USL, que são duas ligas completamente diferentes. Por mais que seja MLS a primeira divisão, USL Championship a segunda divisão, USL One terceira, eles não, se você perguntar para a MLS, a segunda divisão é a MLS Next Pro. E se você perguntar para a USL, a primeira divisão é a USL Championship. Não tem essa conexão. Então, a transição entre uma liga e outra não é tão simples. A MLS prefere ir no college, pegar esse jogador, do que comprar ela da... E a MLS está botando muito dinheiro na base. Então hoje, para a MLS, é melhor lançar um menino. O meu filho hoje, 15 anos, é aniversário dele hoje, ele é goleiro do Orlando City e está na seleção americana. Hoje ele está treinando com o time profissional. Ele foi treinar com o time profissional. Então, para a MLS, é melhor subir do que comprar da USL. Tá? Então, nem tudo é perfeito. Eu não acredito que tenha muita visibilidade. Então, a USL ainda está boa, só que a USL está dando oportunidade para meninos que não entraram pela MLS, menino jovem e jogador mais velho. É bom? Muito bom. Tem jogador na USL de 30 anos ganhando $600 mil por ano. Só que eu acho não é uma, sabe, joguei a segunda no Brasil, vou jogar a primeira, não é tão simples assim, porque tem uma política envolvida. Mas tem as compras que hoje têm sido feitas pelos clubes da Europa, né? O Josh, que é o zagueiro do Benfica, o Josh, eles vieram aqui e compraram na USL por $1 milhão. Então eles viram o jogador de uma liga que a MLS largou, compraram, e hoje é um zagueiro que é um ativo do Benfica que vale 20 mil, 15 mil. Então, acontece, está acontecendo, mas eu acho que jogadores jovens tendo minutagem na USL estão tendo mais carga do que os mais velhos. Mas, você tinha pergunta? Bom, a gente vou liberar o Fábio, tá? Para a gente dar sequência. Como eu falei, ele vai ficar por aqui. Então a gente vai ter bastante oportunidade. Você vai estar os 2 dias? Vou. Tá. Agora vou. Achei que não ia, mas... aí, pessoal. Gente, obrigado. Eu estou aqui, qualquer coisa que a gente puder trocar uma ideia aí, eu estou disponível. Estevão, obrigado. É aí que eu quero te entregar uma singela lembrança aqui, um agradecimento pelo teu tempo, pelo teu trabalho, tá? Isso é... top, obrigado. Mas feito de muito... Valeu, obrigado. Tá? Tirar uma foto aqui? Vamos tirar uma foto aqui, no carro. Perfeito. Boa. Obrigado. Obrigado, gente.